Com a atividade do nosso curso de banda desenhada do Museu Pinheiro, em que o objetivo aqui no póster é um pouco representar o Rafael Bordal Pinheiro, não é? E o Zé Povinho, que foi o monte dos 150 anos aqui vistos pelos nossos alunos e formadores também. E neste lado aqui eu fiz aqui uma brincadeira com as personagens, cada uma do Rafael Bordal Pinheiro, em específico do Zé Povinho novamente, e de nós os três formadores, eu e Inês Garcia. Eu estou a dizer um nome para, se houver aí alguém que... Pronto. Se bem que eu aqui não tenho muito espaço para estar a falar para toda a gente, mas pronto. Eu fiz a formação da parte artística, Tony Loureiro, que é este senhor que está aqui, e este senhor que está aqui de barbas branquinhas, que é arquiteto e também faz banda desenhada já há muitos anos, é arquiteto de um restaurante, e claro, não podia deixar de ser aqui o meu colega, formador, coordenador e curador da exposição que o Tiago Cruz, fácil perceber, não é? O careca barbudo dos documentos, e que está ali também, com a nossa t-shirtzinha do sítio, que não podia deixar de ser. E pronto, agora que fiz esta pequena explicação de quem é que nós somos enquanto formadores, eu e o Peninho fazíamos a parte toda artística, o Peninho mais a parte da perspectiva e depois também fazia a ponte para a parte do argumento. Eu estava mais centrada nos cenários, eu estava mais centrada na parte das personagens, daí que, novamente volto a dizer, tenho aqui cada uma das personagens do Rafael Bordal Pinheiro e cada uma delas tem uma sombra que simboliza cada um dos elementos que nós achamos que, tanto na obra do Rafael, como mesmo na questão da criação artística e da banda desenhada, achamos que é extremamente importante, não é? A cidadania consciente, a liberdade de expressão, o humor, a educação, a igualdade e o pensamento crítico. Estou a dizer isto para quem está aí desse lado e ainda não viu, não sabe do que é que eu estou a falar. Posto isto, nós agora vamos fazer, eu agora vou-me pôr à frente da errada, desculpa, mas posto isto, agora vamos fazer uma tour por cada um dos trabalhos. Eles estão organizados, estão todos misturados entre si, no sentido em que temos formadores e temos alunos, porque eu acho que só assim é que faz sentido, não é? É ver essa separação, é algo que nós também nunca procuramos, porque sempre procuramos ser colegas
de trabalho, ser colegas de paixão. Portanto, é isso um bocadinho aquilo que vocês vão ver aqui. Não sei, ok, se quiser dizer alguma coisa, posso. mas Acho que também esqueceste de mencionar aqui que é a nossa sala de serviço educativo e que é muito reconhecível para quem esteve no curso. Portanto, também foi a ideia de ficar nas mesa do espaço onde é sim. E isto nós temos aqui. Também que vocês pudessem ver enquanto sim, como se estivessem presentes onde também. É que era o local, a nossa casa-mãe. Neste caso, o que é que nós vamos também fazer? Como tu já disseste bem, não haver essa separação, porque para nós somos todos autores de banda desenhada, somos todos apaixonados, somos todos ali pelo mesmo, e então a ideia foi convidar pessoas que, enquanto formadores, digamos assim, ou para falar deste trabalho, que para nós faziam sentido não só pela questão artística ou gráfica, mas também pela questão da mensagem, e daí temos então aquele que é para mim um dos maiores apaixonados sobre quem se banda desenhada, que é o trabalho do DRAD, o Dário Eduardo, que está aqui agora a fazer de cameraman. Ele também foi pegar um bocadinho naquela nossa ideia de passar esta paixão e por isso mesmo o trabalho dela é feito em colaboração com a Beatriz, a sua filha, que acaba também por introduzir aqui o coelhinho dela numa destas vinhetas. Continuando um bocadinho mais para a frente, temos o trabalho do Paulo J. Mendes. O Paulo J. Mendes, muito conhecido do Urban Sketching, muito observador na forma como costuma desenhar e de facto dá sempre um enorme apreço à arquitetura, etc., a estes elementos, e daí então está também o nosso museu representado, esta casa que é um museu que surge graças a Cruz de Magalhães, um apaixonado também pelo trabalho de Rafael Bordal Pinheiro, e que de facto é graças a ele que esta missão inicialmente começa, e nós de certa forma, ao estarmos a trazer aqui mais pessoas, ao continuarmos esta paixão pelo trabalho do Rafael, é também o que ambicionámos fazer. Já deste lado, só vão conseguir ver depois de andarem um pouco mais para frente, temos o trabalho da Mayara Ferraz, uma ilustradora muito mais ligada à questão da cor, à questão do trabalho digital, e que para nós ela tinha uma ideia mais ligada à questão da rede social, e que então abordou um Zé Covinho nos nossos dias a fazer os seus posts de Instagram, e que então ali está a comunicar com o seu gato. Do outro lado temos um trabalho para quem geralmente, um trabalho da Rita Alfaiate, também uma artista já bastante conhecida e também publicada pelo Escorpião Azul, tal e tal como nós, e que fala de algo que para nós, qualquer um de nós já ter passado uma situação como estas, que é o tempo de espera nas repartições das finanças, e que de facto fazem com que o Zé Povinho ali esteja a sofrer por esta demora e depois acabou por não tirar a senha certa e terá que voltar para o início da fila. O Zé Povinho das democracias. Exatamente. Avançando um pouquinho mais, temos aqui o trabalho da Mónica Alves, um trabalho que quer dar luz à sua mensagem. Então estamos a falar do Zé Povinho, que está um pouco às escuras e que através aqui da sua caixa de fósforos, ao iluminar, acaba por encontrar se calhar uma imagem muito reconhecível para quem o quiser interpretar assim de um determinado político português, e que lá está, e que recorre muito ao populismo. E para nós uma das coisas muito importantes do Rafael Bordal Pinheiro, enquanto ilustrador, enquanto alguém que faz a crítica e a sátira política, é exatamente aquilo que o diretor do museu, João Alcunho, estava a dizer. É que quando um político se porta bem, Rafael também elogia. Quando não se porta bem, Rafael critica. E muitas das vezes é muito mais fácil nós dizermos que nada disto presta, nada disto faz sentido, não vale a pena lutarmos politicamente, não vale a pena tentarmos melhorar a sociedade porque nada vale a pena. Mas de facto aí estamos a cair novamente nesta armadilha populista. Estamos novamente a ficar como o Zé Povinho, que em muitas das suas alturas simplesmente ficava a dormir. O meu objetivo não é esse. O objetivo é fazermos os nossos navios, fazermos as nossas pranchas desenhadas e irmos então contra aquilo que são os nossos problemas diários. Deste lado temos uma obra de Inês Fechonas, muito mais ligada ao humor, muito mais ligada ao cartoon, e de facto como o humor é uma dos pontos essenciais da obra de Rafael Bordal Pinheiro, também não podia faltar, e a Inês vai buscar aqui um Zé Povinho que nem sempre está a pensar no assunto certo quando está a dedicar ao mesmo. Do outro lado temos aqui um corvo Zé Povinho, por Luís Louro, que está também de parabéns com os seus 40 anos de carreira este ano, com as mais 50 obras publicadas, e de facto também gentilmente foi um daqueles formadores que nós mal conversamos com ele, prontificou-se logo a estar presente e também a falar do seu trabalho, das suas técnicas e etc. Avançando um pouco mais, temos o trabalho do Francisco Lança. O trabalho do Francisco Lança também, novamente, a grande vantagem para nós da banda desenhada, eu acho que é sempre muito democrática. Porquê? Porque existem milhares de maneiras de o fazer. Desenhando, colando, fazendo montagens, digital, analógico, aguarelas, qualquer que seja o material.
E de facto, no caso do Francisco, o que a nosso ver nos tornou logo o trabalho dele muito interessante foi ele fazer maquetes para os cenários, fazer objetos tridimensionais que depois fotografava com as personagens que desenhava em cima. E então, neste caso, temos aqui um Zé Pedinho cansado de trabalhar, que acaba por fazer um manguito ao trabalho e os homens encher a barriguinha dele. Aqui temos o trabalho do José Bandeira e acho que se calhar é melhor ser o José Bandeira a falar sobre ele e que aborda também aqui um bocadinho destas questões mais modernas, da inteligência artificial, das imagens geradas, das fake news, etc., que tantas vezes são utilizadas no panorama político, tantas vezes são difundidas nas redes sociais e que muitas das vezes acabam por ter um impacto muito nefasto para a nossa sociedade. José, não sei se queres acrescentar alguma coisa quanto a isso. Não, o Bordalo sempre foi bastante mordaz e incisivo na sua crítica política e acho que era inevitável ter essa abordagem no momento em que vivemos de eleições, de populismos, como tem sido dito, de fake news, e tentei pensar o que é que poderia ser o Zé Povinho nos dias de hoje e foi essa a minha interpretação. Mas estou a apreciar de veras a tua leitura das diferentes pranchas. Continua. Vamos avançar um bocadinho mais. Não te esqueças de falar aqui. Exato, para falarmos da prancha do Penin. O Penin, que de facto acaba por ser quem dá a gênese a este curso inicialmente, e depois tão gentilmente nos convida para o integrar, faz aqui uma apreciação de um Zé Povinho distópico. Um Zé Povinho que está perdido no meio do deserto e que nós, se calhar, precisamos, todos nós, enquanto Rafaéis Bordal Pinheiros, enquanto criadores de banda desenhada, enquanto alguém que passa a mensagem, alguém que faz interpretação, voltemos a encontrar o seu espírito e voltemos a trazê-lo para os nossos palcos. E, de facto, ele tem 150 anos, mas continua vivo, continua de boa saúde, como eu acho que esta exposição acaba por demonstrar um bocadinho. E então, de facto, o trabalho do Peninho aqui levou-nos a encontrar este Zé Povinho, que continua à espera que nós sejamos quem tem a ação na sociedade, sejamos nós que participemos, não fiquemos simplesmente à espera que as coisas melhorem. Tomemos então as rédeas pelas nossas mãos e sejamos cidadãos participativos na sociedade, na nossa sociedade, nas nossas comunidades e pensamos que novamente a união é sempre muito importante para nós nos preocuparmos com os outros, não nos esquecemos da empatia que muitas das vezes vemos que nesta época de redes sociais, de informação ininterrupta, etc., às vezes parece estar um bocadinho em falta. E de facto a Penin nos aponta na direção certa. Pois é interessante ver já agora, fazendo agora o comentário relativamente ao que estavas a dizer da explicação do Loureiro, é muito interessante ver e, bom, vocês desse lado acho que já deu para verificarem que as linguagens são muito diferentes, mas eu queria salientar aqui que dentro daquilo que são as linguagens não está mal. Depois temos aqui uma aproximação mais ao universo infantil, da ilustração infantil e através da perspectiva de duas crianças com nacionalidades diferentes, em que depois se fala de temáticas que não são assim tão infantis. E portanto novamente é interessante ver como é que uma personagem de 150 anos é interpretada destas formas tão variadas, tanto na política como na questão mais económica, como numa questão, como de várias questões criativas e agora faço passar. Não, continua, podes continuar. Posso continuar? Muito bem. Não, força. Pronto. Ok, depois aqui Eu já faço ditas todos os dias, portanto. temos aqui mais outras interpretações que têm a ver mais com características de determinados monumentos portugueses e da forma como o Zé Povinho vai deambulando neste contexto português, lisboeta. Depois, e já que estou a falar desta questão dos monumentos e destes lado imóvel, do lado imobiliário, depois passamos para o trabalho. Anda cá, é o teu trabalho. Vamos dar aqui passagem ao Luís. Porque realmente isto. Gostava de ouvir a vossa Não é? Ok. Então, o autor Luís, e isto para dizer que se estamos a falar do contexto português, do lado imóvel, do lado dos monumentos, falamos do Zé Povinho que aqui percorre um lado da história, não é? Um lado riquíssimo da história portuguesa, no âmbito da arquitetura, estamos sempre na arquitetura, isto é incrível, é incrível. E passamos por uma arquitetura mais despostável. boa palavra. Uma arquitetura mais orgânica, não é? Mais depurada, mais naturalista.
isto aqui, o Zé Povinho, fã da natureza. Bom, eu agora estou a brincar, não é? Mas inspiradíssimo. Nem sei. São estes trabalhos todos que nos inspiram. Os alunos e os formadores inspiram. E aprendemos com eles. E isto para dizer que de facto temos um Zé Povinho que agora, falando de um lado mais sério, é um Zé Povinho que explora este contexto que hoje em dia se vive muito, que é trabalhadores que infelizmente depois o lado mais básico, não é? Que todos nós devíamos ter acesso, o acesso à habitação, e que aqui vive-se muito bem, não haja dúvida. Luís, se quiseres comentar um pouco Não, é mais. precisamente isso. É um bocadinho o que se passa hoje em dia em relação à habitação, que é por mais que se trabalhe e tudo mais, é muito difícil conseguir aceder à habitação. E neste caso a ideia foi mesmo essa de colocar uma tenda, que no fundo é o que é, e que mesmo assim, mesmo com essa tenda que está no meio do nada, é separado no limite. Portanto, é uma. Lá está, a situação da gente é muito complicada. Acho que é a personagem perfeita para fazer esta crítica, porque é uma personagem que, no caso, tem um pouco de tudo, desde da parte de tecnologia, que é o que se vê ali, no entanto, não tem forma de ter habitação, de ter um sítio onde poder morar continuamente. Mas, pronto, é isto. E é interessante depois fazer-se essa abordagem de ter acesso às tecnologias, telemóveis, Netflix, como nós podemos ver aqui. Claro, tecnologia não podemos ignorá-la hoje, não é verdade? Daí que agora, Celina, salta para aqui. Então, se calhar, salta para aqui, que é para depois poder. Tenham cuidado que esta estrutura, pronto, é frágil. Portanto, aqui, já que falamos de tecnologias, falamos então da inteligência artificial, não é? Que por um lado pode ser uma coisa extremamente positiva, mas considerando o contexto humano, se calhar nós temos sempre tendência para exagerar, não é verdade? Daí que poderá haver aqui num futuro, não sei se imaginemos daqui a outros 150 anos, não sei, termos Eu diria 20 anos. Eu estou aqui a tentar fazer assim uma metade, mas se calhar, muito provavelmente até menos, se calhar até 10 anos. Sim, se calhar menos. Mas temos aqui esta interpretação da Celina Adriano relativamente a um Zé Povinho todo robótico, todo artificial. Celina, por favor, se quiseres comentar o teu trabalho. A ideia foi fazer o Zé Povinho do futuro, que, assim, com uma ideia mais de Matrix, e chamar a atenção para a situação de que no futuro as máquinas a pensar que iriam fazer o nosso trabalho, elas serão tão mais inteligentes que nós, que obviamente não vão querer trabalhar, trabalhem vocês. Portanto, podemos chamar a isto um toma virtual. Exato. Um manguito virtual. E, já que continuamos na temática das tecnologias, não é? Inteligência artificial, e passamos aqui para as várias vertentes das modas hoje em dia, ou as obsessões, como quiserem chamar, e obsessões essas que são exploradas pelas redes sociais. Daí temos um Zé Influencer. Hoje em dia vale tudo por likes, não é verdade? Portanto, o Zé Povinho aqui é um Zé Povinho perfeitamente adaptado aos seus tempos. Ai, querem likes? Eu dou-vos likes, tomem lá. O Lá Povinho, para quem aqui, há aqui algumas crianças que eu sei que já espreitei, mas hoje em dia temos aquela opção dos Labubus, aqueles bonequinhos demoníacos peludos, porque não um Lá Povinho, parece-me perfeitamente adaptado. E depois temos outras versões, desde o bonito ao Zé Ovinho, a um Zé que se esquece das coisas mais mundanas, como regar o nosso símbolo da liberdade, que é fundamental nos tempos que correm e que faz muito par político com o trabalho que nós temos aqui do Manuel Monteiro, em que novamente nós temos um certo e determinado político da nossa praça que vai pousar para uma versão pictórica da sua pessoa, em que depois o pintor, que acaba por ser Rafael Bordal Pinheiro, aqui vai representá-lo de uma forma espelhada com a realidade, digamos assim, não é? Ficamos por aqui. Depois passamos
para... Deixa eu ver quem é que eu agora aqui vou fazer um pá. Vou fazer aqui um pá, porque acho que ainda continua. Aqui faz aqui um... Sim, ainda está faz aqui bem um paralelo interessante, em que nós temos novamente um Zé Povinho que continua a explorar algumas questões que vêm da internet, algumas questões que vêm de determinados excessos de ambas as partes, um pouco mais políticas. E claro, estamos sempre a falar de política, não é mesmo que às vezes tenhamos representantes políticos ou eles não apareçam de todo. E aqui temos, à falta de melhor palavra, um Zé Povinho esborrachado por um Uber, quer dizer, que está bem composto, não é? Bem composto, será bem essa a palavra? Não sei bem, mas coitadinho ele ficou apiado com essas más companhias que vinham no Uber partilhado. Agora há essa coisa de nós temos um Uber, nós podemos partilhar com outras que sai mais barato, não é verdade? E às vezes o que sai mais barato sai caro. Pois é. Passamos então agora para este lado em que nós temos, depois há esta coisa também muito interessante que, como eu estava a dizer, várias representações do Zé Povinho e algo muito interessante é que nós temos representações também que acabam por ser uma auto-representação. Uma Zé Povinho. Uma Zé Povinho. Também é curioso. Neste caso, a Patrícia, ela hoje penso que não está aqui, portanto eu não a posso vir chamar para falar do trabalho dela, mas a Patrícia o que fez foi representar-se enquanto Zé Povinha e falar um pouco da sua viagem relativamente àquela separação entre ser jovem, entre estar a estudar e depois entrar no mundo sério, no mundo dos adultos, no mundo em que nós realmente temos que ser aquele Zé Povinho que tem que trabalhar e tem que ter uma ação sobre o seu estudo. E claro, depois passamos para, já que estamos a falar dessa passagem mais juvenil para a adulta, é sempre bom às vezes falarmos um bocadinho sobre alguns contos infantis que nos acompanham, não é? E é o caso de um conto extremamente famoso que toda a gente conhece, mas não conhecem esta interpretação, que é este Capuchinho Vermelho, que é um capuchinho vermelho que novamente vai buscar um lobo mau que, salvo não parece muito por aqui. Não sei se... Porque será? Porque será, não é verdade? É uma nova interpretação do conto do Capuchinho Vermelho, ou Zé Povinho Vermelho, será? Não sei. Depois, prosseguimos. Queres agora tu passas outra vez? Pronto, então eu faço isto até ao fim, também já estou quase no fim, não é verdade? Então aqui temos um Zé Povinho que de certa maneira está possuído por este espírito do Rafael Bordal Pinheiro e outro elemento importante que é assim, uma exposição destas, Zé Povinho, e não falar no Gato Pires, quer-se dizer, que é isto. Portanto, temos aqui Zé Povinho assombrado, tão assombrado que até vai para dentro da pipa. E depois temos aqui um Zé Povinho montado num símbolo também muito português, o Galo de Barcelos. E passamos, já que estamos aqui neste saltar entre fantasmas, entre estes espíritos que nos acompanham, entre passados, por que não falar de um Zé Povinho que está contido no Regresso ao Futuro e que acho que este ano até se celebra há quantos anos? Acho que é 40 anos, sim, vai haver um remaster 4K, Este ano é só celebrações? 40. É os 150 anos do Zé Povinho. Sim, É os 40 anos, vamos lá. É os 40 anos do Regresso ao Futuro e do Zé Povinho, quer dizer, falávamos aqui há pouco, Zé Povinho, robótico, vem do futuro e este regressa, volta, vem, vai ao passado, vai para o futuro e mais. Que ele está no futuro e quer voltar para o passado. Ou seja, joga muito bem com aquilo que a Celina estava a dizer. Portanto, posto isto, acho que é uma viagem bastante completa, com interpretações muito diferentes do Zé Povinho aos dias de hoje. Mas todas, de facto, acabam por se centrar um bocadinho em temáticas importantes e, embora não tenha havido uma comunicação entre estes autores, não tenha havido até muitos dos trabalhos foram-nos entregados já finalizados e, de facto, acabaram por remar um bocadinho no mesmo sentido, e então mostra que o Zé Povinho continua bem vivo, com muita saúde, com muita força e continua a pensar muito sobre a sociedade atual. Continua. Pronto,
pronto, olha, espero que vocês tenham Obrigado. gostado desta nossa pequena e curta viagem aqui pela exposição. Se tiverem